E fala galera, aqui é o Kevin trazendo mais um vídeo de Spark AR para vocês. E como vocês viram no título, a gente vai fazer um filtro que simula uma carteirinha, isso mesmo. E falando em carteirinha, você tem que ter a carteirinha de inscrito aqui do canal e já deixar o seu like para ajudar. Deixa aqui no começo, vai ser bom, você vai ver, você vai gostar desse vídeo. E eu vou mostrar para vocês o filtro que a gente vai fazer aqui hoje. Esse é o filtro que eu fiz para uma amiga minha, a Victoria. Ela fez essa carteirinha oficial do bissexual cansado. Então nesse vídeo a gente vai aprender a fazer este efeito aqui, ó, tá vendo? Que ele não tá estático, não é texto estático, ela tá se mexendo conforme o rosto e a gente consegue com um clique na tela mudar a carteirinha para do pansexual. Então você vai aprender a fazer com essas duas opções ou mais, se você quiser, só ficar aí no vídeo para assistir. E para quem já tá acostumado, agora a gente vai para as palavras-chave do tutorial de hoje. Então a primeira palavra-chave é que esse é um tutorial iniciante, sim. Se você tá começando agora, só viu alguns vídeos, fez pouquíssimos filtros, só fez filtro de loot, você vai conseguir fazer este aqui também, porque ele é bem iniciante, tá? O principal patch que a gente usa aqui é o 2D Transform Pack, que eu uso em bastante vídeo, mas nesse aqui eu até explico um pouquinho melhor como que ele funciona. E esse filtro foi feito para @Victoria, portanto, este é só um exemplo, né? Eu vou disponibilizar o que está na outra palavra ali, o template para pupilos, mas esse template não vai ter essas imagens aí, porque essas imagens foram ela que ilustrou. Eu vou colocar uma ali genérica só para vocês usarem no template, para vocês alterarem, etc, beleza? Então ela só foi um exemplo aqui de aplicação real. E a gente fez esse tutorial na Spark AR 106. Fechou? Vamos tutorial? Querem mais rápido assim? Comenta aí o que vocês acham das palavras-chave aqui do vídeo. Você acha que demora demais? Você acha que eu podia ser mais rápido? Nessa aqui eu tentei ser bem rápido. Coloca o feedback aí, o que vocês acharam e bora pro vídeo. Vamos começar então aqui, galera. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês foram as imagens que a Vi mandou para mim, né, a Vitória. E são duas carteirinhas aqui, da carteirinha do bissexual cansado, né, do bissexual que tem que ficar provando que é bissexual, e do pansexual também. E aí vai uma coisa importante, tá, que você tem que explicar pro seu cliente quando não dá para fazer alguma coisa. Você tem que passar essa credibilidade, senão ele vai desistir de você e vai atrás de outra pessoa. Então você tem que oferecer uma ideia para ele melhor do que burlar as regras. Então eu sugeri para ela fazer aquilo que a gente mostrou lá no começo, de ser como se fosse uma carta em 3D, né, a nossa carteirinha. E aí aqui eu já vou ter que fazer alguma adaptação aqui para ela, que é isso aqui, ó. A gente não pode ter o arroba dentro do filtro, nenhum tipo de arroba, nenhum tipo de link, hashtag, nada é permitido. Então a gente vai ter que tampar isso aqui. Eu vou avisar ela depois, né, mas vamos tampar aqui rapidinho só para eu deixar claro para vocês que a gente sim faz adaptações dependendo do job. Então só vou cobrir aqui com cor, né, nesse caso, porque tá uma cor chapada aqui, então só fazer um retângulo aqui, ó, pronto, tampei. E vou fazer a mesma coisa com o outro aqui, o pan, vou cobrir com a cor, porque nesse caso aqui dela tá bem fácil, né, mas dependendo da arte, você vai ter que pedir pro seu cliente refazer ou te mandar até o arquivo aberto para você conseguir tirar. Feito isso, verifica se não tem mais nada como texto que possa ser reprovado lá dentro do Spark. Para isso, tem um vídeo meu aqui no canal que eu leio todas as regras e explico com vocês e ver se não tem nada aqui que vai passar lá como errado, porque senão não vai ser aprovado, né? E depois que você conferiu tudo isso, agora a gente vai adaptar para um tamanho de textura que faz sentido dentro do Spark, que é para uma textura quadrada, que o Spark lê melhor. E esse formato é um formato quadrado, tá? Aqui no Photoshop de 1024 por 1024 pixels. Vamos criar aqui e agora vamos arrastar aqueles dois PNGs que a gente tem, né, que a gente até acabou de alterar eles. Vamos jogar aqui dentro, eu vou dar Enter e vou dar Enter depois que eu importei. Agora eu vou selecionar os dois com Shift apertado aqui, selecionei os dois, vou dar um Ctrl T e vou redimensionar eles até ficar no tamanho da minha arte aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque o Spark lê melhor o formato quadrado. Depois lá dentro do Spark a gente pode redimensionar para ficar do tamanho certo de uma carteirinha, beleza? Uma outra dica que eu vou dar aqui agora para vocês, aqui no caso eu não conversei com a minha cliente, que no caso é a Vitória, e não falei para ela de mudar, mas vocês podem falar para mudar, por exemplo, aqui o nome por um ícone, o número por um ícone, a validade por um ícone também. Se isso tudo for um ícone, fica mais fácil de aprovar também, porque tem menos texto, tá? Então fica a dica aí. Feito isso, agora a gente vai salvar dois PNGs, um com cada uma das versões da carteirinha, né, bissexual e pan, com esse formato quadrado.
Galera, só lembrando que essas imagens são exemplo, tá? Eu vou disponibilizar o template, mas com uma imagem de exemplo. E não com essa aqui, porque essa aqui é de uma pessoa, uma arte que não é minha, tá? Isso aqui é para vocês terem como base para vocês fazerem nas suas ideias ou para os seus clientes, beleza? Agora vamos aqui, ó, já tô com o Spark aberto, eu vou importar as nossas duas imagens quadradas que a gente fez aqui e vamos já desabilitar a compressão. Vocês devem ter reparado que recentemente aparece um triângulozinho, tá? Toda vez que aparece um triângulo, você passa o mouse, ele aparece exatamente o que está acontecendo. Eu vou ler aqui rapidinho e explicar para vocês o que está escrito, que teve um monte de gente que ficou com medo disso. Está dizendo que texturas que não são comprimidas podem fazer seu efeito parar de funcionar em alguns dispositivos. Use a compressão de textura para melhorar a performance. O que acontece? Eles colocaram esse aviso, mas eles não melhoraram a compressão de arquivos. Então muitas vezes você usa e realmente fica leve os arquivos, mas fica tudo pixelizado. Então eu prefiro fazer a compressão manualmente ao invés de fazer por aqui. E aí, você comprimindo ou não, tá certo. Se você comprimir por fora, ele funciona também. Isso aqui é só um aviso, não quer dizer que tem um erro ou nada do tipo, beleza? A gente vai criar aqui um objeto, né, na cena. Então, se eu clico com direito, vem um add aqui e vamos adicionar um plane. Esse plane eu vou renomear de carteirinha underline base, porque é daqui que vai ficar aquelas imagens que a gente criou. Clicando nela, logo à direita aqui eu tenho a opção de mexer no material dela, né? Porque ela é um objeto 3D, então eu posso colocar um material que vai definir como ela se comporta como render, né? Então aqui no material eu posso renomear ele também, e é legal a gente renomear para ficar bem organizado. Eu vou clicar duas vezes nele, vou colocar o nome de carteirinha underline base também. Feito isso, aqui em cima no material, no tipo de shader, eu vou mudar para flat, que eu não quero que ele reaja à luz, até porque essa arte ela é bem flat, né? Ela é bem vetorial e tal, não faz sentido muito deixar ela muito tridimensional, porque eu acho que pode estragar a proposta. E agora voltando no material, aqui na textura, eu vou selecionar uma das duas por enquanto, só para a gente definir o tamanho da nossa carteirinha. Então coloquei aqui, ó, na textura a carteirinha de bi para a gente ver como ficou aqui. E ela ficou quadrada porque ela está seguindo o formato do nosso plane e também o formato da nossa imagem, que é o quadrado. E como eu disse para vocês, a gente ia ajustar, né? Então aqui em cima, tá vendo? Aqui no Spark a gente tem essas três opções, que é de mover, girar e de escala. Como a gente quer mexer na escala para deixar ela com a proporção certa, a gente vai selecionar a opção de escala. Pode ver até que mudou aqui, ó, o verde, o azul e o vermelho, né? Que são os eixos, porque agora eles estão para a gente mexer na escala. Então se eu pegar o vermelho aqui e puxar para o lado, eu vou aumentar a nossa escala, tá vendo? E agora sim a gente tem uma proporção legal de carteirinha. Uma coisa que a Vi pediu para mim, né, a pessoa que é dona do filtro aqui, é que tivesse uma opção de clicar na tela, trocar de uma carteirinha para outra. Então a gente vai fazer isso agora, tá? Como a gente colocou aqui, falei para vocês como exemplo só, a gente vai puxar aqui embaixo o Pet Editor, ele estava aberto ali, mas pode ser que o seu não esteja aberto. Você vai vir aqui no material, na textura, clicar nessa setinha, porque daí você vai mandar aqui para baixo o Pet Editor. Tudo aqui do lado tiver com a setinha, ele vai mandar aqui para baixo, que é o nosso editor aqui, a nossa programação visual. Agora a gente vai selecionar, vamos fazer a ordem de lógica certinha para vocês entenderem como funciona esse processo, né? E não decoreba. Vamos entender como que é feito aqui mesmo. Então o que que a gente quer fazer? A gente quer que com um toque na tela a imagem daqui mude. Então primeira etapa, um toque na tela. Como se fala toque na tela em inglês? Se você for no tradutor, você vai ver que é screen tap, sendo tap toque e screen tela. Então a gente tem um patch exatamente com esse nome, que é o screen tap. E aí, aqui no screen tap, a gente tem uma entrada, que é para ativar ele ou não, e duas saídas. As duas saídas são 2D position, que é a posição 2D, ou seja, entre X e Y, aonde eu estou dando o toque. Então ele vai aparecer uma posição para mim. E o gesture state, que é como tá o gesto, né? Se ele tá apertado ou se ele não está apertado. Ele vai dar um pulso pra gente, tá? Então, a opção que a gente quer é essa, é desse pulso aqui, tá? Então, para a gente fazer isso, a gente precisa de um outro patch que vai dar para a gente o quê? Opções para a gente colocar dentro do nosso material. Então, a gente vai colocar aqui um patch que se chama Option Picker, que ele é um seletor de opções, onde o primeiro valor aqui é a opção que está selecionada e aqui são as opções que eu posso selecionar. Então, por padrão aqui ele vem com uma configuração de números, mas o que a gente quer aqui são opções de texturas, né? Ou seja, de imagens. Então aqui embaixo, tá vendo nesse azul onde está escrito number, a gente vai clicar e vai mudar para texture.
E agora sim, a gente pode selecionar texturas. Então, como a gente tem duas opções, vamos deixar apenas 2 quadradinhos aqui. Tá vendo quando eu passo o mouse aparece essa barrinha branca? Posso clicar e arrastar ela para cima, deixando somente 2, até para ficar mais limpo. Mas se você for usar várias dentro do seu filtro, você pode puxar para monte aí para baixo, beleza? Então vamos selecionar aqui a de Bi e a segunda a de Pan. E agora quando eu coloco aqui, o que vai acontecer? Ele vai estar na mesma imagem que está ali, que é a de Bi, porque ela está com uma 0 aqui. Se eu mudar aqui para 1, que é a segunda opção, ele vai mudar para de Pan. Então, na lógica, a gente tem que fazer pelo Screen Tap, né? Ou seja, o toque na tela, ele mudar esse valor de 0 para 1 ou para qualquer valor que você quer ir alternando, né? Então, para isso a gente vai usar um pet que se chama Counter. E ele é um pet que conta. Ele faz exatamente isso, ele conta. A partir do 0, você pode colocar um gatilho para aumentar ou diminuir o número que ele está contando. Então, aqui embaixo nele, a gente tem a opção de máximo count, que é o máximo que ele pode contar. E nessa lógica aqui, você tem que colocar, na verdade, o número de opções que você tem no Option Picker. Então, o máximo count, que é a contagem máxima, nesse caso será 2. Aí aqui, a gente, né, levando em conta que ele começa do 0 e a gente quer que ele vá do 0 para 1, a gente coloca para o Screen Tap aumentar o número, ou seja, increase. Increase é aumentar e decrease é diminuir. E o jump é o pular, tá? Você pode colocar um botão para ir para um número direto, se você quiser também, mas não é o caso aqui. Então a gente dá o Screen Tap no increase e bota o count no option. E agora, para testar, você pode vir aqui ó, no simulador, clicar nos 3 pontinhos, Simulate Touch. Quando eu clico na tela, ele troca a imagem. Então, essa parte do nosso filtro já está pronta. Feito isso, a ideia agora é colocar a imagem da câmera dentro deste quadradinho. E é sim o quadradinho, né, que vai ser a foto da pessoa, para ela simular a carteirinha mesmo, beleza? Então, voltando na lógica também, como a gente vai usar a imagem da câmera, a gente precisa extrair a imagem da câmera para ela se comportar igual uma imagem comum, igual essas aqui na esquerda, né? Então, para isso a gente vem aqui na cena em câmera, tá vendo aqui, ó? Quando eu falo cena, gente, é isso aqui mesmo, é o scene, a cena. A gente vem em câmera e aqui nas propriedades à direita a gente vem em Texture Extraction, que é exatamente isso, extração de textura da câmera. Quando a gente clica aqui, a gente ganha uma textura da própria da câmera, tá? Agora a gente vai aplicar ela dentro de um plane. Então vamos criar um plane aqui, que eu vou chamar de câmera, justamente. E vamos aplicar um material nele, que vamos chamar de câmera também. Como esse material aqui também não quero que haja luz, também não quero que esteja tridimensionalidade nele, eu vou vir aqui no Shader Type, né, que é o tipo do material, e vou colocar em Flat, para ele ficar com a cor chapada. Na textura, a gente vai colocar a Camera Texture, só para vocês terem uma noção de como vai ficar. E agora muitos de vocês estão se perguntando, né? Mas Kevin, a imagem tá amassada, ela não tá original. Até se a gente mudar o preview para outra aqui, ó, vocês vão conseguir ver melhor. Parece que ela tá achatada para baixo, né? E como que a gente vai corrigir isso? Primeiro, para corrigir, a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Assim como na textura que a gente fez aqui da carteirinha, a imagem ela vai preencher todo o objeto. Então, como a imagem da câmera ela tem essa proporção retangular que vocês estão vendo aqui, e o plane ele tem a proporção quadrada de fábrica, ele vai fazer o que? Ele vai comprimir até ele ficar quadrado, e por isso ela fica achatada. Mas tem uma forma da gente contornar isso, tá? Mas primeiro vamos colocar as coisas em ordem aqui. Para quem ainda não sabe, né, se quiser saber um pouco mais disso, veja o vídeo no meu canal, que é o Hierarquia dos Objetos, mas vou explicar aqui rapidinho. No Spark, a ordem das coisas dentro da cena é de cima para baixo, ou seja, o que está abaixo está sempre à frente do que está acima. Então, eu quero que a imagem da câmera ela esteja atrás da carteirinha, eu tenho que arrastar ela aqui para cima. Vocês estão vendo que está vendo algumas interferências aqui, e isso está acontecendo. Por quê? Porque elas estão exatamente no mesmo lugar. Então o programa ele sente um conflito na hora de renderizar, e isso pode dar muito ruim em alguns aparelhos. Então para isso, você vai vir aqui ó, na imagem que está atrás, na câmera, dentro do material, a gente vai vir em Advanced Render Options e vai desativar isso. O que isso faz? Faz com que não importa se ela está na frente, atrás, ou se a carteirinha está atrás. Quando você desativa Advanced Render Options do objeto, ele vai responder somente a ordem que está aqui na cena. Então, se eu colocar aqui na frente, por exemplo, e arrastar para trás agora, ó, ele vai continuar à frente. E se eu colocar atrás e eu arrastar para frente, ele vai continuar atrás.
Então, como a gente quer que a carteirinha fique atrás, né, a câmera fique atrás da carteirinha, e como eu quero que a carteirinha fique à frente, eu vou desativar Advanced Render Options das duas. Agora a gente vai posicionar aqui a imagem da câmera, tá, no meio, mais ou menos aqui, né, da imagem da carteirinha. Calma que a gente já vai arrumar o achatado. Eu vou diminuir, mas só um pouco, não vou diminuir total aqui, tá, galera? Porque a gente vai mexer nisso aqui ainda. Talvez a gente mude, altere e tal. Então, fica preparado aí. Então, agora vamos arrumar a proporção dessa imagem aí. Deixa eu ver se tá gravando. Tá sim. Tá, arrumar. Primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar o material da câmera aqui e jogar a textura para dentro do Patch Editor. Agora a gente vai abrir a Library, tá vendo? É essa pastinha aqui do lado. Pode ser que isso mude de ordem, etc. Mas o nome provavelmente não vai mudar. É a Library, que é o acervo de recursos gratuitos que o próprio Facebook/Spark disponibiliza para a gente. E caso você não saiba, aqui na aba de patches, a gente tem vários patches de criadores que são parceiros lá do Spark, gratuitos para a gente usar. E hoje a gente vai usar um deles, que é o Texture Fit. Esse aqui é para arrumar justamente a proporção de uma textura dentro de um objeto. Então, ele é do Denis Rousseff, ele tem vários patches aqui bem legais, vocês podem fuçar aqui, tem aqui os textos explicando, mas eu vou explicar aqui para vocês mais ou menos como é que funciona. Não vou explicar como faz o patch, vou explicar como usa ele, beleza? Então, cliquei aqui para fazer o download, deu down aqui, e ele já apareceu aqui, ó, na minha lista de patches. Então, vamos jogar ele aqui dentro, e agora vamos jogar a nossa câmera texture aqui também, a nossa textura da câmera, e vamos jogar ela para entrar como a entrada de textura aqui, porque é ela que a gente quer mudar, né? E vamos jogar ela aqui, ó, dentro do material. Aí, o que a gente tem aqui como opções, né? Aí, se vocês quiserem, posso até fazer uma versão traduzida dele aí para os membros e eu disponibilizo lá no Discord. É só comentar aí ou mandar lá que eu faço uma versão traduzida, tá? A gente tem o tamanho da textura e o tamanho do alvo, tá? E aqui o tamanho não precisa ser exatamente, ele tem que ser a proporção, mas você pode sim colocar exatamente o tamanho da textura. No caso aqui, a nossa textura da câmera, ela sempre vai ter o tamanho da tela. Só que não tem como a gente colocar um tamanho genérico de tela, porque cada aparelho vai ter a sua especificidade de tela. Principalmente nos aparelhos Android, a gente tem uma variedade muito grande de tamanhos de tela. Então, para isso, a gente tem que puxar um patch que vai dar para a gente esse tamanho de tela. Então, você vai vir aqui em Device, que é o dispositivo. E a partir desse patch que eu joguei aqui embaixo, a gente tem informações do dispositivo, como, por exemplo, o tamanho da tela e a escala. Se eu colocar aqui, ó, o tamanho da tela na textura, ele melhorou, mas vocês conseguem ver ainda que ele está um pouco estranho, ele não está igual ao final. Por quê? Porque apesar de a gente ter o tamanho da tela aqui, a gente tem também a escala a ser levada em consideração. De repente o Instagram ele se comporta de maneira diferente, mesmo tendo o tamanho total da tela em algum aparelho. Então a gente vai dividir a escala pelo tamanho da tela. Então vou colocar um patch aqui que chama Divide. E aí no primeiro valor a gente coloca o tamanho da tela e no segundo a escala desse tamanho, ó, que é uma escala 2. E vou colocar aqui, ó, no tamanho da textura, beleza? Aí a gente tem exatamente o tamanho da tela ali em pixels. E aí a gente tem que mexer no Target Size. O que é o Target Size? É onde está indo essa textura, qual o tamanho, a proporção desse objeto que a gente está indo. O nosso alvo aqui, no caso, é um plane, e é um plane quadrado, certo? Ele tem, ó, tá com 0,73 de x e de y, ou seja, ele é quadrado. Então a nossa proporção do target aqui é quadrada, então a gente pode colocar como 1 por 1. E olha só agora, a imagem tá certinha, certo? Agora aqui embaixo a gente tem algumas opções que a gente pode mexer, tá? Primeiro é o Contain. Essa aqui ela vai fazer com que a imagem ela fique inteira dentro do nosso alvo, mesmo que ela fique com partes transparentes. Então vou clicar aqui para vocês verem, olha só, tá vendo? Aqui a gente tem um quadrado, mas ele está pegando somente o container, ele não está colocando no quadrado inteiro do nosso plane, que eu acho que é a melhor forma da gente usar aqui, tá? Então vou aumentar um pouco aqui, até ó, ficar da altura ali, e agora eu acho que tá legal esse tamanho. O que que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, onde está escrito iPhone 8 aqui no simulador, a gente pode testar
outros tamanhos de tela, do iPhone X, iPhone SE, e aí a gente pode ir no Android, Google Pixel 2. No iPad é o mais complicado de acertar, tá? Então eu geralmente não considero os iPad, porque eu acho que ninguém usa filtro no iPad. Infelizmente a gente não tem esse dado aí, né? Mas eu desconsideraria o iPad. Se os outros aparelhos estão dando certo, manda teste para seus amigos, etc. E se não estiver funcionando, você vem aqui e veja lá, né? Por exemplo, no dela ficou um pouquinho para dentro. Então você aumenta um pouco e coisas do tipo. Beleza? Eu acho que deu certo essa parte aqui, né? Agora a gente vai para outra parte, que é colocar um fundo e dar um movimento para isso aqui, para ele ser aprovado. Vamos fazer aqui o background, então. E eu quero que ele seja um background de uma cor sólida. E aí eu vou fazer as cores ao contrário do que estão na carteirinha. Então, na carteirinha rosa, eu vou fazer ela ficar com esse roxo. E na desse roxo eu vou ficar com esse rosa. E a gente pode até usar o mesmo counter aqui, beleza? Então vamos lá. Como a gente vai querer um fundo inteiro e ele vai cobrir a tela toda, a gente vai usar um retângulo 2D. Para isso, a gente vai vir aqui, ó, adicionar um objeto, retângulo. E aqui do lado em Widget, a gente clica no valor, Fill Widget, para ele pegar o comprimento da tela, e o Height, que é a altura em inglês, a gente coloca Fill Height, para ele pegar a altura da tela. E vamos renomear aqui ele de BG, tá? E assim como as outras coisas que a gente fez ali, ela precisa ter um material, né, esse retângulo, para a gente definir a própria cor que a gente disse ali. E eu vou colocar em Flat, colocar aqui o BG. E show de bola. Aí aqui eu vou usar cores, mas você pode usar o que você quiser, uma imagem também, como está aqui. Vamos puxar a nossa imagem de BG aqui para baixo. E aqui eu vou arrastar outro option picker desse counter, ou seja, o counter vai controlar 2 pickers, não precisa criar tudo de novo. O mesmo, ó, puxa 2 linhas, ele controla 2, tá? E vamos mudar aqui o modo, só que em vez de textura agora vai ser de cor. Eu vou colocar aqui a cor difusa e vamos pegar aqui no Photoshop as cores, tá? Então a primeira cor vai ser esse roxo, né? Porque é o nosso B, o primeiro. Então vamos colocar aqui na cor de HTML. E nossa segunda cor a gente vai colocar o rosa. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V e show de bola. Vamos colar aqui agora. Beleza? Agora quando eu clico na tela, ele alterna entre essas cores. Mas ele está na frente de tudo, né? E é importante que ele esteja atrás de tudo. Então antes de arrastar ali, vamos vir aqui em Advanced Render Options e vamos desativar. Tá? Lembrando que você tem que entender como isso aqui funciona. Não vai sair colocando em tudo. Tem um vídeo no canal só sobre Advanced Render Options. Vai lá ver que eu explico direitinho. Tá? E aí a gente tem esse canvas, né? Que controla os objetos 2D. Vamos arrastar ele para trás da câmera. E olha só. A gente tem agora um fundo. Quando eu clico, ele vai alternar entre a cor do fundo e a cor da carteirinha. Muita gente queria que o filtro fosse somente assim, mas não pode, tá, gente? Porque a gente tem aquela regra do texto estático, e aqui tem bastante texto, então não poderia ter. A gente precisa que essa carteirinha reaja com o rosto, e ainda mais, que ela só apareça se tiver um rosto na nossa tela. Então, para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um new object, que é um objeto nulo, né? A gente pode usar ele só como referência ou coisa do tipo. E a gente vai chamar ele de carteirinha, tá? E agora a gente vai colocar os nossos 2 planes que a gente criou ali. A gente vai arrastar eles dentro desse new object. E ele vai funcionar como se fosse um grupo agora. Se eu controlo no object, eu controlo tudo, tá bom? Então, vamos agora aumentar o tamanho dele, tá? Então vamos pegar aqui, ó, o tamanho dele para ficar mais encaixado na tela. Vamos até testar em outros tamanhos de tela. Como vocês podem ver, ó, o tamanho ele pode dar errado, né? Dependendo do tamanho da tela do celular. Então deve ter até algumas formas de fazer com que isso arrume automático. Mas o que eu acho mais fácil aqui, até mais prático, é colocar para o próprio usuário decidir qual é o tamanho da carteirinha que ele quer usar. E aí fica show para todo mundo. Então para isso, aqui no new da carteirinha, a gente vai colocar puxar a opção de escala aqui para baixo, né, para o Path Editor. E aí a gente vai colocar um slider. É esse path aqui, o slider Y, que faz aquela barrinha que você pode selecionar o tamanho das coisas. A gente vai deixar visível aqui, né, porque senão ela não aparece. E não dá para testar ela aqui, infelizmente, somente no celular. Mas ela vai de valor de 0 a 1, tá? Então a gente vai definir agora qual é o tamanho máximo e o tamanho mínimo. Eu vou pegar aqui os iPhones como exemplo. Vamos colocar o iPhone SE. Tá? O iPhone SE ficou legal esse tamanho, que é de 1,62.
Então vamos colocar aqui uma transição do valor mínimo. Vamos colocar 1,62 de x e y. O z deixa sempre 1, que é a profundidade. E o final, que agora acho que é o iPhone X, que ele fica diferente, né? A gente vai ter que diminuir ele. Então, na verdade, o tamanho máximo tem que ser 1,62, né? Então, a gente vai ter que diminuir ele. Deixa eu excluir esse aqui para a gente conseguir diminuir na mão e ver qual é o tamanho que fica bom. Olha lá, o tamanho é 1,36. Então, vamos colocar 1,3, tá? Para arredondar. E aqui vamos colocar 1,65 para arredondar também. E vamos puxar de volta a escala aqui para baixo. E vamos botar aqui agora. Se a gente colocar o slider no progresso aqui, no 0 ele vai ficar desse tamanho, no 1 ele vai ficar desse, e aí vai se comportar diferente em vários tamanhos de tela. Então, lá, no 0, no 1. E para ficar, né, uma média aí, o valor inicial, que é o Start Value aqui, você pode deixar em 0,5, que é 50%, né? Vai ficar na metade do tamanho. Então, a gente resolveu essa questão aí. Agora vamos resolver a questão dele se mexer junto com o rosto. Então, para isso, a gente vai criar, né, obviamente, aqui um Face Tracker, que é o que segue o rosto do usuário. E desse Face Tracker, eu vou puxar aqui embaixo ele para dentro, né? E aí ele vai dar as opções em patch para a gente. E a primeira coisa que a gente vai fazer é aparecer somente quando tiver um rosto. Então, aqui no Face Finder, a gente tem um count, que é a contagem de quantos rostos tem na tela. Se eu colocar um value aqui, ó, vocês vão ver que ele tem um rosto. Mas se eu for para outro preview aqui que não tem nada, ele vai para 0. Ou seja, sempre que for maior do que 0, vai ter pelo menos um rosto na tela. Então, ele vai ativar aí, né? Eu posso até criar um patch com isso aqui, eu vou criar e vou disponibilizar para vocês lá nos membros, tá? Que é o seguinte, ó. A gente vem aqui no Face Finder, Count, aí eu coloco um patch que se chama Greater or Equal, ou o Greater Than, né? Que é o maior que. Então, quando for maior que, e aí o resultado for 0, ou seja, quando for um número maior do que 0, ele vai ativar alguma coisa. Então, nesse caso, vai ativar a visibilidade da nossa carteirinha. Então, olha só, enquanto tem um rosto visível, a carteirinha está ali. A partir do momento que eu venho para esse preview que não tem rosto, a carteirinha some e aqui já está bem mais dentro das regras. Agora a gente tem que fazer com que isso reaja aos movimentos do rosto também. Então, para isso, a gente já tem aqui no Face Tracker, ó, uma opção de position, né, que é a posição do rosto. E é ela mesmo que a gente vai usar, beleza? Então, a gente quer que mexa somente o eixo X, que é horizontal, e o eixo Y. Para isso, então, a gente vai ter que descompactar isso aqui, porque ele está em 3D, ou seja, ele vai ter X, Y e Z. Então, se eu colocar, por exemplo, a posição da carteirinha aqui, colocar o position, olha lá, ele vai ficar longe, pequeno, vai ficar esquisito. Não é isso que a gente quer. Então vamos tirar isso daqui e vamos puxar aqui um unpack, certo? O que esse unpack faz? Ele deixa a gente dividir um valor que é em 3 eixos em individuais. E aí a gente vai transportar esse aqui para valores individuais em 2 eixos. Então a gente colocou um unpack e vamos colocar dentro de um pack. E aí esse pack aqui a gente vai mudar para vector 2, para ele ficar só em 2. Mas se eu colocar aqui, ele não vai ligar, porque esse aqui é um vector 3. Então a gente deixa mesmo em vector 3, só não liga nada aqui no Z. E aí agora ele só está respondendo ao X e ao Y, mas ele está ainda de maneira bem forte, olha só, vira muito e etc. A gente pode deixar esse movimento muito mais suave. A primeira coisa que a gente pode fazer é aqui antes do unpack, né, quando a gente puxa do position, a gente pode colocar um multiply. Esse multiply, né, que é a multiplicação, a gente pode diminuir aqui, ó, por 1 e colocar por 0,3, por exemplo. E agora ele vai ter só 30% do movimento do rosto. Olha só agora como fica bem mais suave. Só que além disso, a gente pode usar outra técnica aqui para deixar mais suave ainda, que é aqui, ó, entre o unpack e o pack, a gente pode colocar uns patches que se chama Exponential Smoothing. Isso aqui ele faz um atraso, ele cria uma inércia nos movimentos que ficam bem mais suave. E aí você seleciona também aqui a intensidade dele, né? Ele vem como padrão em 200, que é um valor legal. E aí eu vou colocar aqui, ó, um Exponential Smoothing no X e vamos colocar outro no Y. E olha só agora quando ele se mexe, ó, um movimento muito mais suave.
e tá dentro das regras, tá? Aí uma dica aqui que eu vou dar para vocês quando forem aprovar esse tipo de filtro. Cara, faz o vídeo de aprovação mexendo muito o rosto. Vocês têm que mexer o rosto. Por quê? Porque a máquina tem que entender, né? O bot de aprovação, ele tem que entender que tá movimentando junto com o rosto. Então você mexe pro lado, para cima, pro outro. Vou até colocar o meu rosto aqui. Não, tá sendo usado o meu webcam. Você tem que mexer, entendeu? Para ele entender. E outra coisa, lá embaixo na descrição do filtro, você coloca: esse filtro possui texto que está interagindo com os movimentos do rosto. Pode colocar isso lá embaixo que vai facilitar na aprovação, porque esse filtro sim está dentro das regras, tá? Se não tem um rosto, ele some, e quando tem um rosto, a nossa carteirinha interage com ele. Clicando na tela, ele muda aqui. E tá pronto o nosso filtro, já vou até mandar para a Vitória lá e espero que vocês tenham gostado. Fica até o final do vídeo que tem um recadinho lá. E aí, curtiu o vídeo? Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e, se tiver interesse, fazer parte da nossa plataforma de membros que está aí na descrição no primeiro link. Deixa o seu comentário, muita gente deixa só dúvida aqui no comentário, então se você gostou, deixa um comentário positivo para que novas pessoas venham e não achem que eu não estou explicando direito, beleza? Então valeu, muito obrigado por você ter assistido até aqui e eu te vejo num próximo vídeo ou numa próxima live. Ah, e me segue lá no Instagram, @tutoriaisdokevin. Valeu, falou e até a próxima!